E há uma redução da área da abertura valvar, levando um gradiente de pressão sistólica entre o ventrículo esquerdo e a aorta. E aqui de cara nós já apresentamos os parâmetros, os elementos ecocardiográficos que são importantes na avaliação da válvula aórtica e a identificação de uma estenose. Por exemplo, a velocidade de jato. Aqui quando a gente tem uma estenose aórtica severa, essa velocidade de jato ela ultrapassa os 4 metros por segundo. Já o gradiente médio, aqui a gente está se referindo ao gradiente médio. O que é o gradiente médio? Nada mais é do que a diferença de pressão média. E aí o gradiente médio, a gente, quando ultrapassa um gradiente maior que 40, a gente tem uma característica de uma estenose aórtica severa. Então aqui a gente começa a adjetivar a intensidade da estenose aórtica, que pode ser caracterizada como leve, moderada e severa. Quando a gente tem aqui uma característica de uma área valvar em centímetro quadrado menor que 1 centímetro, é uma estenose aórtica severa. Os adjetivos que a gente utiliza no português pode ser severo, importante ou grave, que são sinônimos para a mesma situação, para a mesma condição de gravidade. Na prova, normalmente, para facilitar a vida de vocês, a gente vai utilizar o gradiente máximo e não o gradiente médio. Notem aí, o gradiente máximo que caracteriza a estenose aórtica grave é quando ultrapassa 60 milímetros de mercúrio. Até aí, pessoal, alguma dúvida? Não, professor, tudo tranquilo. Professor, só uma situação. Eu tô hackeando aí o celular de todo mundo. Se alguém estiver dormindo, vai dar um choque aí no celular, viu? Professor, talvez se você deixar o celular na horizontal, fica melhor a apresentação do slide. Tá tudo bem. Obrigado pela sugestão. Deixa eu ver se. Ótimo. Perfeito. Foi o Guilherme que falou, foi? Foi. Então tá todo mundo hackeado aí, tá, Guilherme? Avisa aí que se dormir, o celular vai dar um choque. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acho que quando eu deixei na horizontal aqui, a aula foi lá para frente. Pronto. Então vamos lá. Só lembrando que a válvula aórtica ela possui 3 folhetos. Então, a única válvula que possui somente 2 folhetos no coração é a válvula mitral. Se parece com a mitra do Papa, enquanto as outras válvulas possuem 3 folhetos. E esses folhetos, eles são batizados, eles têm nome. Por exemplo, por a válvula se relacionar com os órteos das coronárias, como a gente pode observar aqui, os órteos das coronárias, e aí nós temos que o folheto que se relaciona com o órteo da coronária esquerda, ele é chamado folheto coronariano esquerdo. O, o, o segundo folheto que se relaciona com a coronária direita, ele é batizado como folheto coronariano direito. E como nós só temos dois órteos das coronárias, nós só temos 2 coronárias, coronária direita e esquerda, tem um terceiro folheto chamado folheto não coronariano. Tá? Então a gente assim forma toda a circunferência das, da válvula aórtica. E a válvula aórtica também ela se relaciona com o folheto anterior da válvula mitral. Isso é tanto verdade que quando nós
estamos operando a válvula aórtica ali, que vamos fazer uma troca da válvula, a gente consegue visualizar esse folheto, o folheto anterior da válvula mitral. E é este mesmo folheto que ele faz a continuidade mitro-aórtica. Portanto, tem uma relação muito íntima da válvula mitral com a válvula aórtica. Isso é fácil a gente visualizar quando a gente lembra que a gente pode dividir o ventrículo esquerdo numa linha imaginária, virtual ali, na via de entrada e via de saída. A via de entrada, obviamente, é aquela região ali abaixo da válvula mitral, em que o sangue adentra a câmara ventricular. A via de saída é aquela região em que basicamente quando ocorre a sístole, o sangue ele é ejetado ali através da válvula aórtica. Então a gente tem essa linha divisória entre a via de entrada, que se relaciona com a válvula mitral, e a via de saída, que se relaciona com a válvula aórtica. E essa região, a válvula aórtica, ela tem algumas características também, porque aqui abaixo do folheto coronariano direito, entre o folheto coronariano direito e o folheto não coronariano, passa ali o feixe de condução, o feixe de His. Ali também a gente visualiza uma região do septo interventricular. Portanto, aqui é uma região muito delicada quando nós estamos operando ali. Realmente, a gente consegue visualizar isso nessa imagem em que a válvula, acho que, deixa eu... A gente consegue visualizar aqui a válvula aórtica, ela realmente está no meio ali, tá? Aqui uma região de... É a faixa de gás aqui, a válvula aórtica, ela está em posição. Doutor, o senhor parou de compartilhar a tela. Tá, então deixa eu compartilhar de novo aqui. Pronto. Então a gente observa aqui a válvula numa posição, numa visão superior. A gente observa que a válvula aórtica, ela está na continuidade mitro-aórtica, ela se relacionando aqui com o folheto anterior da válvula mitral, e também a válvula tricúspide, um pouco mais à sua direita, na parte posterior. Isso é tão verdade que enquanto nós estamos operando, por exemplo, uma cirurgia de defeito no septo interventricular, aqui através da válvula tricúspide, a gente consegue visualizar também a válvula aórtica em alguns casos. E aqui também ali a pulmonar, ela não é tão próximo, pela característica própria do ventrículo direito, dessa projeção infundibular da válvula pulmonar, tá, gente? A característica principal da válvula aórtica é que na junção ventrículo arterial, ela é direta, ela não tem infundíbulo. E também aqui mostrando a válvula aórtica com a origem do tronco da artéria pulmonar esquerda nessa imagem. E aqui um pouco mais anterior à coronária direita. Portanto, a coronária direita é anterior, aqui você está olhando de frente, e a coronária esquerda, ela é posterior, lateroposterior ali na aorta. E aí, voltando à estenose aórtica, a gente vai falar sobre a etiologia.
congênita, ela caracteriza aí principalmente naqueles pacientes que nascem com uma válvula aórtica bicúspide. Ora, vocês acabaram de observar que a natureza anatômica normal é uma válvula bicúspide, mas existem aqueles pacientes que nascem com a válvula aórtica bicúspide. E essa válvula bicúspide é um problema, porque ela tende, com o passar da idade, esses pacientes mais jovens, eles evoluem com estenose aórtica. E lembrando que quando vocês estudarem aneurisma com o professor Anderson, a válvula aórtica também aparece ali como um dos problemas de aneurisma, não caracterizando que a válvula aórtica ela não é um problema somente da válvula, mas também ali da parte inicial da aorta ascendente. A válvula aórtica bicúspide ela é a cardiopatia congênita mais frequente que chega ali na idade do adulto. E aí você tem outras causas, por exemplo, também a causa reumática, que está, do ponto de vista epidemiológico, está perdendo muito a sua frequência. Ela já não é, aqui no Brasil, assim, a causa mais frequente, apesar de estar aí no slide, tá, gente? A causa que está predominando com o envelhecimento da população é a causa degenerativa. Degenerativa, ela vem com aquela ideia de idade, de envelhecimento, de desgaste. Então, normalmente é a doença do idoso, que tem ali uma característica como fibrocalcificação dos folhetos. Aqueles folhetos que vocês visualizaram ali, eles vão endurecendo. Isso é uma característica na estenose aórtica do idoso. Normalmente acomete pacientes ali na sexta década de vida, sexta, sétima e oitava década de vida. E tem algumas características, esse paciente normalmente eles têm hipercolesterolemia, são pacientes hipertensos, diabéticos, e também tem associação com a doença arterial coronariana, DAC. Ontem mesmo foi operado um paciente, na outra sala não foi eu que operei, foi um outro colega. E ele tinha essas características, um paciente hipertenso com doença arterial coronariana e estenose aórtica severa. Por sinal, o paciente na indução anestésica teve uma parada cardíaca e mesmo assim não respondeu à reanimação, entrou em SEC e ainda conseguiram salvar o paciente lá. O paciente já está de peito aberto. Às vezes acontece isso aí, na indução anestésica, paciente grave. Estenose aórtica, o pessoal de ontem da prática até perdeu essa parte, foi uma coisa bem interessante que aconteceu lá no centro cirúrgico ontem. Etiologia, aí mostrando como é que é a característica dos folhetos, eles ficam espessados, calcificados. Isso aí é uma estenose do idoso, com essas características, com essa fibrocalcificação. Aqui novamente uma fibrocalcificação. Isso aqui está caracterizando mais uma válvula aórtica bicúspide e outra válvula aórtica bicúspide. É assim que a gente retira os folhetos. E aqui, gente, é bem característico a estenose, a fusão das comissuras. Comissuras são essas regiões, as bordas aí dos folhetos. E aí uma área de abertura bastante reduzida da válvula aórtica. Isso pode ocorrer na febre reumática, na degenerativa e na válvula aórtica bicúspide, como a gente mostra aqui no canto. Essas são as características. E a fisiopatologia que chama a atenção é isso aqui, gente. O que a gente tem que ter na mente? É que com a redução da área de abertura valvar, você causa um estresse de parede. Isso aqui já é um miocárdio, já é uma peça anatômica com um miocárdio bastante espessado, com uma hipertrofia concêntrica,
uma área de cavidade bastante diminuída. Portanto, esses ventrículos, eles são os ventrículos bastante hipertróficos, músculo endurecido. O ventrículo esquerdo de um estenótico aórtico, ele é só músculo, gente, é só músculo. O músculo, o VE, o ventrículo esquerdo, o VE do estenótico aórtico, ele está em uma eterna academia. É aquele paciente que o miocárdio, o paciente dormindo, mas ele está fazendo academia. E o que acontece com isso? Essa hipertrofia, né? Esse aumento da espessura de parede, o que vai acontecer com isso? Vai diminuir o raio de cavidade. Então, esse coração ele vai acomodar menos sangue, ele vai ter uma complacência ventricular bastante diminuída, severamente diminuída. E aí o débito cardíaco desse paciente vai ser bastante comprometido, principalmente por disfunção da função diastólica desse ventrículo. Embora que a gente chama aquela fase compensada. A fase compensada significa que a função sistólica desse paciente é normal no começo da doença, porém, há uma disfunção diastólica por prejuízo no enchimento devido a essa hipertrofia concêntrica. Então, esse coração, ele enche para dentro. Deixa eu só ligar aqui. Só um minutinho, tá? Então, uma vez que esse ventrículo está com essa hipertrofia concêntrica, o que vai ocorrer? Uma demanda de aumento de oxigênio muito alta. Essa demanda ela não é suprida pela perfusão coronariana. Então, esse paciente ele acaba que ele vai sofrer microinfartos. Então, vocês estão vendo esses pontos brancos? Isso aqui não é normal, esses pontos brancos. Isso aqui é cicatriz. São áreas de tecido conjuntivo, substituição de miocárdio por tecido cicatricial, tecido conjuntivo. Isso é consequente à morte celular, à apoptose e a microinfartos. Então, esse paciente, com o passar do tempo, ele vai perdendo miocárdio e a fração de ejeção dele vai sendo severamente diminuída. Então, tem pacientes que a gente pega aí no SUS com a fração de ejeção, estenose aórtica severa, com fração de ejeção menos de 30%. Então, esses pacientes eles já vão sendo comprometidos. Ora, gente, voltando aqui na implicação de uma cavidade ventricular diminuída, você vai comprometer o débito cardíaco. Então, esses corações, embora tenham uma função ventricular normal, ele tem uma disfunção diastólica severa no começo da doença, e isso prejudica o débito cardíaco, o que a gente chama de débito cardíaco fixo. E esse débito cardíaco fixo que pode explicar a síncope desses pacientes. E também esse débito cardíaco fixo, com uma cavidade ventricular bastante diminuída, vai prejudicar ali na questão da pré-carga, do sangue que chega nas câmaras esquerdas. Isso vai levar a congestão pulmonar e hipertensão pulmonar. Então, esses pacientes vão ter dispneia aos esforços. Então, são pacientes que vão correr ali um pouquinho, já vão sentir cansaço, dispneia por conta dessa congestão a nível de alvéolo capilar pulmonar. Então, gente, isso tudo vai explicar a sintomatologia. Aqueles pacientes que têm angina, porque a demanda de oxigênio não vai ser
totalmente atendida. Então, esses pacientes com esforço a mais, eles vão ter angina. Outra coisa, a síncope, por causa do débito fixo. E, além do mais, aqueles pacientes que podem abrir um quadro de arritmia, podem evoluir também com uma síncope. E a dispneia nos pacientes que tem uma cavidade ventricular bastante diminuída, com congestão pulmonar. Então, a tríade aqui da sintomatologia da estenose aórtica severa. Só aqui abrir um parênteses, que esses pacientes, eles levam muito tempo para chegar em estenose aórtica severa, não é do dia para a noite. Então, a estenose aórtica é uma doença progressiva, não é uma doença aguda. São décadas. E normalmente esses pacientes, eles são assintomáticos por um longo tempo, de tal forma que a estenose aórtica leve e moderada, esses pacientes não apresentam sintomas. Eles normalmente vão apresentar sintomas quando a estenose aórtica ela já está severa. E aí o eletrocardiograma normalmente vai ter sinais de sobrecarga ventricular esquerda. A sobrecarga ventricular esquerda é aquilo que a patologia vê, como na peça que a gente vê ali, a patologia chama de hipertrofia. O eco também chama de hipertrofia. O eletro vai chamar de sobrecarga. Eles estão falando da mesma coisa, só que eles têm uma linguagem diferente. Enquanto que o eletro vai chamar a sobrecarga aliás, a hipertrofia de sobrecarga. O patologista vai chamar de hipertrofia. O ecocardiografista vai chamar também de hipertrofia, tá bom, gente? E aqui, o que a gente vê também, o padrão strain, um padrão de sofrimento. A gente vê o padrão de isquemia, onda T invertida, aqui nas derivações anteriores. Além do mais, a gente vê essa onda P bífida aqui em V1, que é um sinal de sobrecarga atrial à esquerda. Então, até o átrio esquerdo ali sofrendo pela sobrecarga ventricular esquerda. Então, sobrecarga de câmaras esquerdas. O raio-x, na fase final da doença, esse coração tende a ser até ali uma cardiopatia dilatada. Na fase inicial, você vê um raio-x com a área cardíaca normal. No raio-x também a gente pode ver calcificação da válvula aórtica. Mas o exame padrão ouro, na avaliação inicial, é o ecocardiograma. O ecocardiograma ele é bom para avaliar todas as válvulas cardíacas, e aqui especificamente a válvula aórtica, porque ele dá o grau de calcificação, ele dá a etiologia da estenose, se é estenose degenerativa, se é uma válvula aórtica bicúspide, ou se é uma válvula aórtica reumática. Além disso, ele classifica a severidade, se é estenose aórtica leve, moderada ou grave, e também ele dá o prognóstico através da fração de ejeção. Se você tem uma estenose aórtica severa com fração de ejeção bastante reduzida, esse paciente ele tem um péssimo prognóstico. Ele dá outros dados, gradiente, e também doenças associadas. Por exemplo, se o paciente tem também uma estenose da válvula mitral, então o ecocardiograma ele é tudo de bom. Ele é o olho do clínico, do cardiologista, do cirurgião. Ele consegue visualizar bem a válvula aórtica. Uma vez que está indicado uma condição de gravidade, há uma necessidade de um procedimento cirúrgico, ou o ecocardiograma, em alguns casos não tem, casos raros, não tem uma janela tão adequada, aí você vai para o cateterismo,
naqueles pacientes que já têm indicação de procedimentos de cirurgia com mais de 40 anos, tem a necessidade de fazer o cateterismo. Por quê? Porque o cateterismo ele pode, para a gente estudar se o paciente tem doença arterial coronariana, uma vez que ele vai trocar a válvula aórtica. Outra coisa é que pelo cateterismo você pode quantificar o gradiente de forma mais invasiva, com uma acurácia maior. E aí a história natural da doença é ali menos de 1% nos pacientes assintomáticos. Em algumas estatísticas fala de 3 a 5%. Os pacientes que não sentem nada pode ter morte súbita. Então, são aqueles pacientes com estenose aórtica grave, mas que pode ter morte súbita. E aí, a válvula aórtica, o que a gente quer mostrar com essa evolução natural do paciente? Que o paciente com estenose da válvula aórtica, na história natural é aquele paciente que fala assim, não quero operar, não quero tratar percutaneamente, não quero fazer nada. Se você deixar ele, o que vai acontecer? Aqueles pacientes que já estão sintomáticos, o pior é aquele paciente com dispneia, já com sintomas de insuficiência cardíaca. O estenótico aórtico, só para vocês terem ideia, é como se fosse um câncer. Se você não fizer nada em paciente que já tem insuficiência cardíaca, ele morre, 100% dos pacientes morrem em 2 anos. Né? Então, síncope, paciente que tem síncope em 3 anos, paciente com angina em 5 anos. É basicamente isso aí. E o tratamento medicamentoso não existe. É aquele paciente, é o seu João, que fala, doutor, não tem nenhum remédiozinho para resolver a minha estenose? Não tem. Então, não existe medicamento para tratar a estenose aórtica. Uma época tentou-se, já tentou-se tratar naqueles pacientes que evoluíam com estenose degenerativa, como tem relação com os pacientes que têm doença arterial coronariana e dislipidemia, tentou-se fazer um tratamento com as estantinas para ver se isso ia interferir na evolução natural da doença. Zero efeito das estantinas na estenose aórtica. Então, assim, o que tem é o tratamento dos pacientes que já são hipertensos, aí você vai tratar a hipertensão. Mas sempre que você for tratar uma hipertensão, você começa ali com uma dose mais baixa, metade da dose, porque esses pacientes com estenose aórtica, principalmente estenose aórtica severa e hipertenso, eles podem evoluir com hipotensão, é mais fácil, com aquela dose normal da medicação. E o tratamento cirúrgico nesses pacientes é tudo de bom. Realmente eles mudam a evolução natural do paciente, aqueles que são operados, eles têm uma sobrevida de mais de 75% em 10 anos, a queda do gradiente, melhora a fração de ejeção, melhora ali praticamente na hora a fração de ejeção. Regressão da hipertrofia ventricular é como se você tirasse aquele paciente da academia e aí o músculo vai voltar ao normal. E aqui o que a gente faz? Se for uma estenose aórtica congênita, como o anel da criança é muito pequeno, a gente faz normalmente uma comissurotomia, a gente só abre ali as comissuras e deixa a criança crescer, provavelmente lá para frente ela vai ter que operar de novo. No adulto, a gente entra em SEC, instala SEC é a circulação extracorpórea, canula ali a aorta bem lá em cima, a artéria é a aorta, não é a válvula, a gente canula a artéria aorta, o átrio direito, essa drenagem do átrio direito vai para a máquina, coração-pulmão, ela bombeia o sangue de volta pela artéria aorta, a gente pinça a aorta, e aí a gente trabalha com o coração sem sangue, a gente esvazia o coração, a gente drena o coração todo ali do sangue, injeta uma solução de
de cardioplegia nos órteos das coronárias, e ali a gente observa a válvula bem doente, a gente retira os folhetos calcificados e implanta uma prótese, que pode ser uma prótese biológica ou uma prótese mecânica. Na nossa região, normalmente nesses idosos, a gente acaba instalando uma prótese biológica, porque a gente não vai ter normalmente problemas com anticoagulação. Isso aqui mostrando nos centros em que há transplante cardíaco, são autorizados a realizar a troca da válvula por enxertos, homoenxertos. Então, é um procedimento um pouquinho mais trabalhoso, mas substitui ali a válvula por uma válvula de cadáver, que são os homoenxertos. Então, aqui descrevendo para vocês a técnica operatória. Novamente aqui, mostrando. E as complicações, como a gente lida com uma válvula que parece uma casca de ovo, de tão endurecida, a gente pode ter embolia por algum fragmento que se desliza ali para dentro da cavidade do ventrículo, levando a um dano neurológico. Pode ter uma embolia coronária, pode ter uma oclusão ali no órteo da coronária por mau posicionamento da prótese, e também ali pelo conhecimento da anatomia a gente pode ter algum bloqueio ali do sistema de condução e a necessidade de marca-passo. Todas essas complicações elas são resolvíveis ali na cirurgia, menos a embolia neurológica, que o paciente normalmente pode sair sequelado. Fatores de mau prognóstico das cirurgias: sexo feminino, porque normalmente a mulher ela possui um anel na aorta menor. Em alguns casos a gente necessita fazer uma técnica de ampliação da válvula aórtica, e aí normalmente as mulheres têm maior chance de complicação. Mas, pessoal, o que é interessante aqui para vocês que têm uma formação clínica, que não são residentes, que não vão virar cirurgião? É isso aqui. O que acontece? O que é importante é o diagnóstico através do ecocardiograma. Então, como é que é a história desses pacientes? São pacientes que têm aquela tríade, ou tem angina, ou tem dispneia, ou tem síncope. Aí você vai avaliar na ausculta cardíaca, você vai ter um sopro sistólico, que ele é tão intenso que às vezes ele abafa a segunda bulha. E também ele confunde-se um pouco com o sopro da insuficiência mitral. Tá? O pulso do paciente é um pulso mais fraco, mais débil, um pulso pequeno, de amplitude, é o pulso tardos parvos, é um pulso bem fraquinho. E aí você vai solicitar um eco. O ecocardiograma, como eu falei, é o exame padrão ouro. Ele dá o diagnóstico através desses 3 elementos: o gradiente, a área valvar e a velocidade de jato. Essa velocidade de jato é aquela mesma condição quando você vai lavar o seu carro, lavar alguma coisa ali no fim de semana com a torneira, que você estenosa a ponta da torneira. Ali você está causando uma estenose, então você aumenta a velocidade de jato. Tá? E a área valvar. Então, quando o paciente tem uma velocidade de jato maior que 4 metros por segundo, um gradiente máximo maior que 60, aqui é o gradiente médio, e uma área valvar menor que 1 centímetro, então essas 3 características falam a favor de uma estenose aórtica grave. É claro que tem alguns pacientes, principalmente alguns pacientes mais idosos, com fração de ejeção diminuída, que eles não fazem um gradiente tão alto. Tá? Mas aí, se isso ocorrer na prova, eu vou dizer lá. Mas normalmente você vai ver na prova assim, um gradiente acima de 60, que é o gradiente máximo. Bom, eu tenho um eco com estenose aórtica severa. Veja, que só entra na avaliação aqui de cirurgia ou não
se o paciente tem essas características ecocardiográficas, que são características de quê? De estenose aórtica severa. Primeira pergunta, o paciente tem sintomas? Se a resposta for sim, quais são os sintomas? Dispneia, síncope ou angina. Se a resposta for sim, é classe 1 de recomendação para a troca da válvula aórtica. Se a resposta for não, o que você tem que olhar? Tem que olhar a fração de ejeção. Se a fração de ejeção do paciente for menos que 50%, quanto que é a fração de ejeção normal? 53%. Se a fração de ejeção for menos que 53%, é classe 1 de recomendação para troca da válvula aórtica. Por quê, pessoal? Porque quando você tem um eco que o paciente está perdendo a fração de ejeção, que está diminuindo a fração de ejeção dele, significa que ele está tendo morte do miocárdio, que ele está infartando. Lembra lá daquela imagem da patologia, aqueles pontos brancos? Então, pessoal, acorda. Quando a fração de ejeção estiver baixa, mesmo que o paciente não tenha sintomas, diante de uma estenose aórtica severa, está indicada a troca da válvula aórtica. Essas são as indicações clássicas. Depois que está indicado, o que a gente faz? Para a gente finalizar a nossa aula, o que a gente faz depois que está indicado a troca da válvula aórtica? A gente olha para a condição do paciente. O que é olhar para a condição do paciente? É estadiar esse paciente. Se o paciente é baixo risco, é risco médio e alto risco para cirurgia. O que é um paciente de baixo risco? O paciente de baixo risco, ele é aquele paciente que, basicamente, ele só tem a doença da válvula aórtica. Um paciente, por exemplo, 50 anos, paciente que tem um rim bom, que tem mobilidade boa, que não tem nenhuma outra doença, ele só tem doença da válvula aórtica, só tem estenose da válvula aórtica. Qual o risco desse paciente morrer na cirurgia? É um risco muito baixo, 2%. Então, ele é um paciente de baixo risco, 2 até, no máximo, 4%. Tá? Então, assim, é um paciente de baixo risco. Agora, esse paciente o segundo cenário, é um cenário de um paciente que tem estenose aórtica severa, só que ele já tem, por exemplo, uma disfunção renal. Ele é um nefropata, então ele já tem um órgão vital comprometido, o rim, além do coração. Então ele é um paciente de moderado risco. Qual é um outro cenário mais grave? É um paciente que, além, por exemplo, de estenose aórtica, tem uma nefropatia, já tem uma insuficiência renal crônica. Ele é um paciente que já é idoso, já tem dificuldade de mobilidade, ele já é um DPOC, por exemplo, ele já tem um comprometimento do status dele, da idade dele, já é um paciente de 75 anos, nefropata, já é um paciente mais grave, então já é um paciente que já tem um risco de mortalidade muito maior, mais de 8%. Em alguns casos, esses pacientes chegam a um risco de mortalidade próximo de 40%. Então, ele já é um paciente de alto risco. Então, assim, por que é importante essa classificação? Baixo risco, médio risco e alto risco, para a gente definir qual o melhor procedimento para o paciente. Por quê? Porque hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, nós temos o procedimento padrão de tratamento da cirurgia de troca valvar. Qual é o padrão? Ainda é a cirurgia convencional. Então, se você tiver um jovem que só tem a doença da válvula, um paciente de baixo risco, a cirurgia é o procedimento mais indicado para esse paciente. Qual é a cirurgia? Cirurgia de peito aberto. Você vai lá, racha aqui, como mostramos
a técnica: racha o peito do paciente, coloca em SEC, troca a válvula, fecha a aorta, volta o coração a bater, fecha o paciente, ele vai para a UTI, vai se recuperar na UTI. Ali uns 3 dias desce para a enfermaria e mais uns 4 dias está indo para casa. É assim normalmente a história desses pacientes. Agora, se vamos para o extremo, para o cenário extremo, se você tem um velhinho, como foi lá no meu consultório de sexta-feira, um velhinho já andando na cadeira de roda, com DPOC, então um paciente de altíssimo risco, ele não aguenta uma cirurgia cardíaca, ele tem muita chance de morrer na cirurgia cardíaca. Então, esse paciente, o mais indicado para ele é uma TARV, notem aí, TARV, T-A-R-V. É uma TARV que é um procedimento que é feito por cateterismo. Então, a gente punciona ali a artéria femoral e navega um catéter. Esse catéter a gente passa através da válvula aórtica doente, então da válvula aórtica estenosada, e por esse catéter a gente deixa ele posicionado dentro do ventrículo esquerdo e a gente navega uma prótese, que é um stent, é uma combinação de um stent com os folhetos os folhetos biológicos, normalmente suíno, de natureza suína ali, os folhetos. E aí a gente navega esse stent e abre, como se fosse ali, ele navegado como se fosse uma prótese, como se fosse um guarda-chuva fechado. Quando está na posição ali do anel da válvula aórtica, a gente dispara esse stent e aí a gente, ao disparar o stent, ele abre a válvula aórtica que está estenosada. E dentro do stent já tem os folhetos da válvula que já começam a funcionar. Esse procedimento a gente faz sem precisar parar o coração, com o coração batendo. A gente usa um marca-passo provisório ali, e na hora do disparo da prótese, a gente liga o marca-passo a uma frequência cardíaca de 200 batimentos por minuto, com o intuito de baixar a pressão do paciente, porque baixa o débito. Aí, quando a pressão média do paciente está ali em torno de 30, quase parando o paciente, a gente dispara a prótese e aí a gente desliga o marca-passo aí a pressão do paciente já volta a normalizar. Então, a gente observa nitidamente um bom resultado também, mas ainda não é considerado indicação, esses procedimentos percutâneos, para pacientes de baixo risco. Ele fica reservado ainda para pacientes de alto risco e de médio risco. Tudo bem, gente? Aqui na nossa realidade SUS, acaba que a maioria dos pacientes a gente acaba fazendo a cirurgia convencional de peito aberto, porque a gente tem muita dificuldade, muita mesmo, de autorização pelo Sistema Único de Saúde, principalmente pelo custo elevado desses procedimentos. A gente faz mais facilmente nos pacientes que têm convênio, nos pacientes de hospital particular. Tudo bem, gente? Então, eu espero com essa aula poder ter